Olá, você está no canal Zion Linhares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para o Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, vamos à reflexão do Evangelho, que está narrado por João, evangelista João, capítulo 21, do versículo 20 até o 25. O que aconteceu? Jesus estava com os seus discípulos e junto dele estava ali João, que foi quem escreveu este evangelho que a gente acabou de ouvir. Ele estava conversando com Jesus e Pedro, muito curioso, queria saber o que estava acontecendo. Então, o que João perguntou para Jesus? Senhor, quem é que vai entregar você? Quem é que vai lhe trair? Então, Pedro, quando viu isso, ele foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que vai ser deste? Aí Jesus respondeu o quê? Ora, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Aí disse para Pedro: tu, segue-me. Então, já que Jesus tinha dito essa frase, se eu quero que ele permaneça, e vá só quando eu voltar, aí correu aquela fofoquinha no meio dos discípulos, que infelizmente acontece no meio de todos nós, que somos seres humanos, sempre tem essa mania, Então eles achavam que João não ia morrer nunca. Foi isso que eles entenderam. E não foi isso que Jesus disse para eles. Então João quis colocar neste evangelho que tudo o que ele conta aconteceu, é verdade. E disse: olha, se a gente fosse escrever tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, não caberia neste mundo os livros, porque foram muitas coisas. Então tudo que o Senhor quer é que esse evangelho não pare de ser escrito, não mais como foi escrito pelos evangelistas, mas escrito nas nossas vidas, que nós sejamos obedientes a Ele, que nós confiemos nele e que nós façamos a vontade dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que a gente se converta, que a gente continue escrevendo com a nossa vida, porque eu digo por mim, falo por mim. Olha, tudo que fala nos evangelhos, a maioria dessas coisas já aconteceu comigo. Deus já me deu muitas bênçãos, muitas graças que eu não mereço. Eu sempre digo: Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. É uma das orações que eu faço. Quando eu estou necessitando de alguma coisa, eu digo: Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. E Deus me dá. E quando Deus me dá, o que eu faço? Eu testemunho, eu faço como João. Eu testemunho as pessoas aonde eu ando, com quem eu falo, inclusive aqui no canal Zion Linhares, eu conto as bênçãos, as graças que Deus me concedeu.
eu tenho mais que fazer isso. Eu tenho que espalhar notícias boas. Eu até digo que eu sou herdeiro do bem. Seja um herdeiro do bem, conte às pessoas o que Deus fez com você. Deus continua transformando as pessoas, Deus continua curando, Deus continua libertando, tirando espíritos impuros. Deus tem multiplicado pães, Deus tem feito maravilhas. É porque talvez você não esteja observando, olhando, mas perceba que Deus não deixou de escrever. Por isso que João disse, não cabe no mundo os livros que possam constar aquilo que Jesus fez e faz. Não tem como. Se fosse escrever, não tem como, porque são muitas bênçãos, gente. Se você não tem recebido, está faltando alguma coisa. Deus quer que nós sejamos o quê? Obedientes a Ele. A desobediência ferra com a vida de qualquer um. Eu tenho uma oração que eu sempre conto para vocês. Eu sempre peço para a humanidade e principalmente para mim, o quê? Justiça, conversão, sabedoria e amor. Porque se acontecer essas 4 coisas, tem tudo para dar certo. Esse mundo está do jeito que está. Foi o que disse Osés, que eu gosto sempre de comentar, lá no capítulo 4 de Osés. Ele diz que este mundo está do jeito que está por falta de conhecimento. As pessoas, ou de reconhecimento, né? Porque tem gente que recebe bênçãos e graças e depois se esquece de Deus, deixa Deus para lá. Ah, Senhor, eu estou muito doente, se eu parar, se eu melhorar, se eu ficar bom, eu não bebo mais, eu não fumo mais, não me prostituo mais, eu isso, eu aquilo outro. Aí Deus vai lá e concede. Depois o cara volta tudo de novo. Então eu tenho que conhecer o poder de Deus e tenho que reconhecer. Então foi isso que João quis colocar neste evangelho. E Pedro, muito curioso, como nós somos, queria saber, né, qual era a conversa de João com Jesus. Então, em resumo, é isso. João registra que o nosso Jesus Cristo quer que a gente continue escrevendo o evangelho, escrevendo a boa nova, indo até as pessoas e contando as bênçãos e as graças e as maravilhas que Deus ainda faz até hoje. Você pode não perceber. Outro dia eu estava numa casa conversando e uma pessoa disse assim, hoje a gente quase não percebe, né? Na Bíblia fala em tantos milagres, tanta... Eu falei, meu amigo, você está vendo esse rapaz aí, levou uma barroada ontem, um cara enfiou um carro nele, tá ele vivo contando a história. Você acha que isso não foi milagre? Você acha que isso não foi oração de alguém que salvou, libertou esse menino? Como é que um carro vai numa velocidade louca, um cara embriagado, jogou o carro em cima do cara, que o cara foi jogado bem longe, machucou o pé, bastante o pé, ficou bastante ferido, mas nada na cabeça, não quebrou um osso, só arranhões. Acha que isso não é graça, não é milagre de Deus? Então, preste atenção, reconheça a gratidão. Para mim, eu acho que para Deus também é muito valiosa. Eu digo que Deus gosta muito da gratidão por causa daquela passagem dos 10 leprosos, quando os 10 foram enviados para falar com o sacerdote e só um voltou, e Jesus perguntou, cadê os outros 9? Mas o que voltou, voltou empolgado, alegre, pulando, dando graças a Deus, porque era lepra, amigo, não tinha cura. Então, nesse tempo que nós estamos agora, muitas pessoas são curadas, são libertadas. Outras, né, faz a Páscoa, vai para os braços de Deus. Quantos santos Deus recebeu nesses tempos agora que está acontecendo isso? Mas infelizmente, quantos demônios, né? O demônio recebeu também, infelizmente. Então, continue escrevendo o evangelho, continue escrevendo com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus gestos, com o que você fala, com o que você faz. Faça, sirva de exemplo para os seus filhos, para os seus funcionários, para os seus vizinhos, para todas as pessoas que lhe conhecem. Olha, Jesus te ama. Jesus vai atender aquela prece que você tem tanto pedido. Ele tem o tempo dele, mas ele sempre dá rápido aquelas pessoas que são obedientes, aquelas pessoas que se arrependem dos pecados, aquelas pessoas que se confessam, que vão à missa, que recebem a Eucaristia, que
lê a Sagrada Escritura. Aqueles que respeitam a mãe dele, rezam o Santo Texto. Está na Bíblia. O anjo Gabriel disse para Maria: eis que tu encontraste graça diante do Senhor. E Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. No Santo Texto está o Pai Nosso, quando os apóstolos pediram: Senhor, como é que a gente fala com o Pai? Porque eles viam Jesus sair para subir as montanhas para falar com Deus, Pai, e eles ficaram curiosos, perguntaram: como é que a gente faz? Olha, vocês digam: Pai Nosso que estás nos céus. Aí continua com a oração. Então, fique com Deus. Paz e bem, como diz o discípulo também muito amado Francisco de Assis, conhecido como nosso São Francisco, aqui no Ceará, como São Francisco do Canindé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.